dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a esse vídeo. Me chamo William Gabriel e este novo projeto que eu estou fazendo agora é o projeto de podcast do perfil Busologia Macapá, o Busologia Macapá Conexão Transporte. Nesse podcast eu irei dar notícias sobre o transporte público e sobre as empresas de ônibus. E também dar meu posicionamento para os principais assuntos da atualidade no transporte público de Macapá, Santana e região. Então seja bem-vindo ao Busologia Macapá Conexão Transporte. Então na primeira edição desse mini podcast, hoje vamos falar sobre o movimento Sião Tour, ou melhor, o movimento Fora Sião Tour. Este movimento tem a finalidade de tirar Sião Tour e a aviação Macapá também do transporte intermunicipal Macapá-Santana. Há 2 dias atrás foi criado o grupo de WhatsApp e foi criado também a página de Instagram para alavancar esse movimento. O grupo atualmente do WhatsApp já tem mais de 222, se eu não me engano, já tem mais de 220 membros. E atualmente a página do Instagram já está com mais de 100 seguidores. O objetivo de tudo isso também vai ser cobrar as autoridades para uma nova frota de ônibus, pois há bastante reclamações por parte das pessoas que utilizam o transporte público para poderem se locomover até o trabalho, até a Unifap ou para qualquer outro lugar também. As principais reclamações em relação a Sião Tour e a sua frota, em relação ao transporte de ônibus intermunicipal Macapá-Santana, é em relação aos ônibus serem ultrapassados, ônibus serem de 2012, 2013, 2014, que já eram para ter parado de rodar por causa da antiguidade deles. Ou seja, ônibus já ultrapassados em quesito de idade, que já deveriam ter sido retirados do sistema intermunicipal de transporte público. As outras reclamações também são de demora nas paradas, justamente já não tem ônibus novo, digamos assim, o suficiente, já não tem quase nenhum ônibus novo rodando no intermunicipal. Para completar também, existem demora nas paradas. Por exemplo, um passageiro vai lá, vai na parada, um estudante do Unifap, por exemplo, ele vai lá na parada, é o fim de aula dele, às 6 horas da tarde, digamos, 6 horas da noite. E aí para ele conseguir pegar algum ônibus, ele vai ter que esperar até 7 horas, ele vai ter que esperar até 7 horas, 8, 9 ou até 10 horas da noite para poder pegar um ônibus intermunicipal. E também o terceiro problema que foi citado, para ele poder conseguir pegar o ônibus, ele ainda vai sofrer mais um pouco por causa da superlotação de coletivos. Se já não é o suficiente ter poucos ônibus rodando na linha intermunicipal, esses ônibus serem sucateados, para completar, tem também o problema da superlotação. Já não tem poucos ônibus rodando, sucateados. E quando vem ônibus na parada de ônibus, ele vem cheio, ele já vem superlotado. Então, esses 3 principais problemas que o transporte intermunicipal Macapá-Santana está vivendo, esses problemas já são de bastante tempo atrás, desde 2022. Se eu não devo estar enganado, desde 2022 os problemas do intermunicipais vão aumentando de pouco em pouco, Só a Sião Tour e a aviação Macapá operando, que aliás são do mesmo dono. E esse dono também é o dono do CETRAP, atualmente o CETAP, que estava cuidando da bilhetagem dos ônibus municipais agora até um pouco tempo atrás. Mas enfim, esses são os problemas que o transporte intermunicipal vem
se agravando bastante quanto mais o tempo passa. E também, para quem vai para Santana ou vai para Macapá nesses coletivos, é um milagre. É um sofrimento, é um milagre para pegar o ônibus até, digamos assim. Mas fora isso, é um sofrimento para pegar ônibus, porque imagina você ir lá na parada de ônibus de do Unifap, por exemplo, e esperar mais de 4 horas para passar um ônibus e esse ônibus ainda vir cheio. E aí esse ônibus ainda vir cheio de pessoas, superlotado. Então realmente esse problema no transporte público intermunicipal vem se agravando quanto mais o tempo passa, quanto mais os meses passam e quanto mais os anos passam também, porque tem mais gente, né, acaba aumentando o número de pessoas a usar o transporte intermunicipal, né? Tem gente que não tem condição de comprar um veículo próprio, né, nem um carro, nem uma moto para seguir. O trânsito já é caótico também, mas esse é um fator de terceiros. E também o que custa pegar um ônibus sendo que tendo aquele dilema de que se ele vai quebrar ou não. Porque está acontecendo esse quarto problema mesmo, né? Não é só a superlotação, a demora nas paradas de ônibus para vir um ônibus só e os ônibus serem velhos. Os ônibus quebram também, especialmente os antigos. Porque se não tiver cuidado suficiente, é isso para um ônibus, por exemplo, novo, de fábrica. Se a empresa não cuidar o suficiente do ônibus, esse ônibus vai acabar quebrando de uma hora para outra, por N motivos. Então, se isso já vale, se isso já pode acontecer com ônibus 0 km, com ônibus seminovo, imagine se for com ônibus ultrapassado. Esse risco de ter um acidente causada a quebra de alguma parte do ônibus, ou melhor, a quebra geral do ônibus, vai botar as pessoas em risco. Vai botar a vida das pessoas e do motorista em risco. Se o ônibus não tiver uma boa manutenção, ele vai apresentar risco, ele sempre vai apresentar risco a todas as pessoas que utilizarem esse ônibus, no caso, né? Um exemplo o exemplo que vem à cabeça, né, que é mais lembrado por quem já assistiu reportagem sobre, ou por quem já viveu já, é o exemplo do ônibus que acabou tombando na rodovia JK, não é? Acabou tombando perto do Pio Park. Não sei se vocês lembram. Eu acho difícil vocês esquecerem desse caso. Mas isso aconteceu em 2022 ou 2023. Não estou muito lembrado. Mas era aquele ônibus que foi, né? Ele tava, acho que ele passou o Biopark, parece. E ele foi, parece que ou perdeu o freio ou não sei muito bem, né? Vocês devem se lembrar disso, mas o motorista jogou pro lado o ônibus porque ele tava perdendo o freio, parece, e acabou tombando num matagal junto com árvores também. E ninguém morreu, né? Graças a Deus, naquele caso ninguém morreu, só teve uma pessoa ferida gravemente. Não sei se foi gravemente, mas teve uma pessoa ferida. As outras saíram ilesas desse acidente que poderia ter matado os passageiros, matado os motoristas. Mas o motorista foi bem mais esperto, né? Teve mais tempo de reação ali, mais tempo de raciocínio para tentar fazer o que der, porque o ônibus ele não estava com a manutenção em dia, pelo visto. Mas esse caso de exemplo foi há bastante tempo atrás. Agora a situação tá, bom, digamos de passagem, né? A situação dos ônibus está mais pior
está pior do que antigamente, porque por causa das pessoas, por causa de quanto mais pessoas estão vindo, né, pegar o ônibus, estão indo pegar o ônibus, especialmente trabalhadores e estudantes também, né? Agora que está voltando às aulas nas universidades, escolas públicas, particulares, enfim. Agora que estão voltando às aulas aos poucos, vai ter muito mais passageiros do que já tinham, que eram só os trabalhadores que estavam pegando o coletivo para se deslocar entre cidade ou entre casa e trabalho. Agora com a volta às aulas, isso tende a piorar, por causa que vai ter muito mais pessoas, vai ter muito mais estudantes que sabem, né, já vão estar com a carteirinha ali ou vão pagar passado no dinheiro, mas nunca se sabe se eles poderão, se vai ser possível eles pagarem a passagem, porque o ônibus já vem lotado. A situação agora tá muito ruim, tá degradante. Agora imagina com mais milhares de estudantes que tem que se locomover de uma cidade para outra. Então, é uma situação muito complicada, é uma situação muito delicada, mas alguém tem que mover-se contra esse sistema que está acabado, né? Como não sei se vocês já viram a postagem que eu fiz no perfil há um ano atrás sobre a história da Ciantu. A Ciantu já operou, a Ciantu começou operando em Santana, depois ampliou seus serviços para a cidade de Macapá, operando no Brasil Novo, em Farelo 2, Marabá Universidade, Goiabal, IP Centro e São Camilo, até Pedrinhos Novo Horizonte, se eu não me engano. Ou seja, Ciantu já foi a maior da capital. E em 2022 ela perdeu todas essas linhas. Ela voltou pro Intermunicipal. E ela só tá rodando no Intermunicipal até hoje. A aviação Macapá sempre operou no Intermunicipal. Acho que nada de mudou. Mas a Ciantu ela já foi a maior empresa da capital. A maior empresa de transporte público da capital. Isso desde os anos 2010, desde o começo dos anos 2010, lá para 2012, 2013, que a Ciantu adquiriu aquele monte lá de Mascarel Granvia 2014, Volvo, em grande quantidade. Ela já tinha os Marco Polo Torino 2007, ampliou a frota com mais os Mascarello também e foi ampliando a frota de pouco a pouco, substituindo o ônibus. Ela sempre renovou a frota regularmente. Mas agora, digamos que ela tá com menos ônibus, entre aspas. Digamos que ela tá com menos ônibus do que o que se deveria rodar na linha intermunicipal, que é uma linha que dá bastante passagem, né? Lembramos que a linha Macapá-Santana, lembraremos que não tem, quase todas as pessoas não têm condição para comprar um carro, uma moto. Bom, quase ninguém, né? Quase ninguém que usa o transporte público não tem nenhuma mínima condição de comprar um carro, uma moto. Ou até bicicleta também, né? Por isso que eles usam mais o transporte, né? Tem os transportes alternativos, que é o Uber, o 99. Eu não sei se tem táxi ainda em Macapá e Santana. Deve ter. Mas bem pouco comparado aos Uber e 99 de hoje em dia. Mas vamos concordar que não é todo mundo que ganha. Bom, posso estar falando asneira, né? Mas não é todo mundo que ganha um salário mínimo por mês, mais de um salário mínimo por mês, né? Não é todo mundo. Mas temos que ser convenientes também, temos que ser realistas. O transporte coletivo é a única alternativa e é a alternativa, digamos, mais barata
percorrer de Macapá a Santana, de percorrer um lugar ao outro. Porque o Uber, eu não sei quanto custa o Uber de Macapá para Santana, mas eu acho que deve ser mais caro por causa que é viagem intermunicipal. Mais caro que ônibus. A tarifa de ônibus eu não lembro qual é, eu vou pesquisar sobre. Mas assim, mas o ônibus, na verdade, o ônibus, de qualquer forma, a tarifa vai ser mais cara, o preço da passagem vai ser mais barata, digamos. Quer dizer, do que o Uber 99. Mas, no outro lado da moeda, os ônibus são sucateados, os ônibus são ultrapassados, muito ultrapassados. Ó, vai sair, tá rodando aí atualmente um modelo de ônibus que é o Marco Polo, desculpe, é o Mascarello Gran Via 2014. E vai ser já o 10º ano, vai ser o 19º ano que esse modelo de ônibus está sendo usado atualmente. Mas isso já é quase 10 anos de uso de ônibus. O mesmo ônibus que foi lançado lá em 2014, que chegou em 2015 ou 2016, se não me engano, para a cidade de Macapá, agora rotando no Intermunicipal. É óbvio que o tempo vai passar muito, né? Vai passar em bastante ano. Mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser realista. A Ciantu ela já renovou a frota regularmente e também ela já ampliou seu serviço para Macapá também. Agora ela deveria também ampliar seus serviços para o intermunicipal. A mesma quantidade que a Ciantu tinha de ônibus até 2022, quando ela perdeu as linhas, era para ser a mesma quantidade de ônibus que era para ser operado no intermunicipal. Outra coisa também que devia ser feita propriamente era a renovação de empresa renovação de frota, quer dizer, logo em 2023. Porque para quem não sabe, né, em 2022 a Ciantu começou a pegar alguns, no acordo de troca, começou a pegar alguns carros, digamos, alguns ônibus da Capital Morena e Amazon Tour. Alguns ônibus dessas duas empresas juntas, né, a fusão dessas duas empresas, foram para Ciantu. Inclusive aquele ônibus que caiu no Bioparque, né, tombou lá perto do Bioparque, era da Capital Morena antes. Então, de fato a Ciantu aderiu mais ônibus mais novos do que ela já tinha, mas agora tem que dar um basta. Agora tem que dar um basta. Agora tem que dar um basta para isso, porque os ônibus já estão sendo operados faz bastante tempo. Inclusive, né, os ônibus da Aviação Macapá, que são os Mascarello Gran Via 2011, estão há mais de 10 anos operando. Estão há mais de, eu não sei mais ou menos, mas estão há 10 anos, na verdade, já estão operando há 10 anos. Já era para terem substituído as frotas por ônibus 0 km, ônibus 0 km novos, ou pelo menos ônibus seminovos, que aí abaixaria a poeira um pouco. Mas é a realidade. É a realidade, a gente tá vendo aí, vocês mesmo, né? Eu não tô em Macapá, infelizmente, para apresentar com mais detalhe esse problema do transporte coletivo intermunicipal, mas acredito eu que vocês já estão vivendo essa crise aí do transporte intermunicipal. Então, com essa demora nas paradas, com os ônibus cateados, com as demoras, né? Com a superlotação, no caso dos ônibus, alguém tem que alguém tem que notificar o Ministério Público para cobrar por melhorias. E outra, o governador, não vou adentrar muito a política, desculpe, mas o governador não se retratou até agora sobre os ônibus. Os únicos recados que eu sigo a página do governo.
Os únicos recados, as únicas palavras em relação a ônibus e transporte público que eu vejo que o governador ou alguém de lá do governo faz, que é divulgar, é de shows. É de shows. Teve o show do o Alok, se eu não me engano, que foi por parte do governo do estado. Esse show recentemente que teve aí na festa de fim de ano, os ônibus eram de graça. Eu não sei se eram os ônibus intermunicipais, né? Desculpe por não ter informações suficientes. Mas os ônibus, a única reação das autoridades governamentais que tem sobre o transporte público é avisar a população que eles estão de graça para shows e eventos. Fora isso, não tem mais nenhuma notícia que vá falar sobre os ônibus, a não ser o dos shows e dos eventos. O transporte público parece que é esquecido pelas autoridades. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer essa revolução acontecer de fato. Porque a galera já tá cansada de pegar ônibus sucateado, sabendo já, né, já adivinhando que ele vai quebrar no meio do caminho e deixar várias pessoas na mão. As pessoas têm que chegar no trabalho delas, têm que chegar na escola. Agora que as aulas estão voltando, tem que chegar nas escolas. E infelizmente vão ficar atrasados, vão chegar atrasados ou no trabalho, ou na escola, ou em casa mesmo, por causa da demora das paradas, da superlotação e por causa que tem um risco muito alto dos ônibus quebrarem no caminho. Então, foi por causa de tudo isso que foi criado o movimento Fora Sion Tour. Foi por causa de tudo isso que eu citei até o momento. Foi por causa de tudo isso. Essa é toda a razão do movimento, né, para o movimento Fora Sion Tour ser criado, que é um movimento que busca melhorar o transporte público intermunicipal, que é Macapá Santana, quilômetro 9, Fazendinha, Coração, Independente. A questão é, será que as autoridades vão ouvir o apelo de talvez mais de 1.000 pessoas ou mais de 2.000 pessoas que usam transporte público para locomover-se para qualquer lugar? Será que as autoridades vão ouvir o apelo dos passageiros? Ou o governador vai. Ou ninguém faz nada? Melhor dizendo, ou o governador, ou os governantes, as autoridades máximas vão falar isso e não vão falar nada. Alguém tem que meter o pé na porta para fazer essa revolução aí. Por isso que o movimento foi criado. Foi criado primeiramente o grupo de WhatsApp, que acabei recebendo o link, eu tô lá no grupo, né? Eu tô desde o início do perfil, parece. Aí tem também a página do Instagram, eu tô seguindo. Eu fui, se eu não me engano, o primeiro perfil busólogo a compartilhar esse movimento. E, tipo, eu vi isso e falei, bom, essa galera aí tá resolvendo de fato, tá querendo resolver de fato esse problema do transporte coletivo intermunicipal, né? Eles vão fazer a petição lá pro Ministério Público, vai fazer um apelo para as autoridades. Então tem que divulgar. É por isso que agora tá cada vez mais subindo de membro no grupo do WhatsApp, tá aumentando os seguidores também a cada tempo que se passa, cada dia que se passa, justamente para apoiar essa causa. Eu apoio essa causa. Os outros busólogos também apoiam essa causa. Busão Macapá, Macapá Ônibus, Tomantindites, Urbanos Macapá. Enfim, todos nós, a comunidade de busólogos macapaenses e amapaenses, estamos apoiando ao movimento Fora Sion Tour. Apoiando para que as autoridades façam alguma coisa, as autoridades façam pelo menos alguma vistoria, alguma organização, né? Organizem esses sistemas de transporte
que tá quase falindo e que tragam mais ônibus, porque poucos ônibus aí já é sacanagem. Então que tragam mais ônibus e ônibus pelo menos seminovos, né? O preço de um ônibus 0 km para uma empresa como essa, né? Para uma empresa já deve ser caro o ônibus 0 km. Então para quê, né? Então por que não trazer ônibus seminovos? Já dá para baixar a poeira. Então, eu apoio o movimento. Os busólogos também estão apoiando esse movimento. Todo mundo está apoiando esse movimento. E eu vou fazer de tudo também, né? Eu não estou em Macapá, infelizmente, mas eu vou me dispor daqui para ajudar as pessoas em relação a esse movimento, divulgando o movimento. Mas é isso aí. Esse foi a primeira edição do Busologia Macapá podcast, mini podcast Busologia Macapá Conexão Transporte, sobre o tema Movimento Fora Sion Tour. Essa foi a primeira edição. Espero que você tenha curtido esse novo projeto que eu estou fazendo do zero. Quero o feedback de vocês. Estou finalizando a primeira edição por aqui. Muito obrigado por me ouvir e até a próxima edição da Busologia Macapá Conexão Transporte.